Londres, Inglaterra, 2014. O Dr. Irving Finkel, um dos maiores especialistas do mundo em escrita cuneiforme e curador do Museu Britânico, publica a tradução de uma tábua suméria que data de 3.700 anos atrás. O texto contém uma passagem que é quase idêntica à história bíblica de Noé e do Grande Dilúvio. Qualquer pessoa que já tenha lido o livro de Gênesis e sabe sobre a história do dilúvio com a arca, Noé, os animais de ambos os sexos e assim por diante, vai ficar espantada ao ler o texto sumério pela primeira vez. Porque é curioso, elas são a mesma história. Calma lá, dizer que é curiosamente a mesma história é forçar demais a barra, né? Elas têm a mesma estrutura básica, sim, um herói, um barco, um dilúvio, mas quando a gente olha de perto, as histórias têm diferenças teológicas gigantescas que mudam absolutamente tudo, mas o documentário continua. Quando essa tábua chegou à minha mesa, foi um daqueles momentos de tirar o fôlego. A tábua é pelo menos 1000 anos mais antiga do que a história da Bíblia. Então, é claro que isso significa que a história suméria e a história bíblica estão inseparavelmente conectadas. Não há dúvida quanto a isso. Aqui ele tem um ponto. Realmente, não dá para negar que as histórias têm um certo vínculo e faz todo sentido que elas sejam conectadas, justamente porque o contexto cultural, a época e a região do Antigo Oriente eram as mesmas, né? Os mesmos contextos, as mesmas histórias, as mesmas vivências culturais. Eles compartilhavam a mesma memória histórica. Mas aí, o History Channel faz o que eles fazem de melhor. Será que o fato de o mesmo relato de um grande dilúvio aparecer tanto na Bíblia hebraica quanto em uma história suméria escrita pelo menos 1000 anos antes poderia apoiar a noção de que esse foi um evento real, causado por visitantes de outro mundo? Alienígenas. Sério mesmo. O History sempre acha que tem tudo a ver com ET, né? É impressionante, eu não consigo entender isso. Mas tirando essa pira de extraterrestre, a pergunta que fica é muito séria. Olhando agora para as semelhanças e diferenças dos relatos do dilúvio na Bíblia, nos textos sumérios e nos babilônicos, você já se perguntou se um copiou o outro? Será que Moisés plagiou um mito pagão? Se você tem essa dúvida, então presta muita atenção que é exatamente desse assunto que nós vamos falar hoje. Beleza, para a gente entender se a Bíblia realmente plagiou essas histórias, nós precisamos primeiro colocar as cartas na mesa. O que exatamente esses textos antigos dizem? Todo estudante sério da Bíblia sabe que Israel não foi o único povo a falar de um dilúvio. Textos da antiga Suméria, Babilônia e Assíria estão cheios de relatos sobre essa catástrofe e hoje a gente vai olhar para os 4 principais. Vamos começar pelos sumérios então. Eles têm um texto conhecido como o Gênesis de Eridu. Nessa história, os deuses principais decidem mandar um dilúvio, mas um deus chamado Enki, ou Ea, ou Ea, avisa secretamente o seu devoto, um rei chamado Ziusudra. Ziusudra constrói um grande barco. O texto diz que ventos malignos de uma tempestade varreram a terra por 7 dias e 7 noites. Quando o sol volta a brilhar, Ziusudra sai do barco, oferece sacrifícios e os deuses dão a ele o fôlego da vida eterna, tornando-o imortal. O evento foi tão marcante para essa cultura que existe um documento chamado Listas dos Reis Sumérios, que literalmente divide a história humana em 2 partes, antes do dilúvio e depois do dilúvio. Eles dizem, depois que o dilúvio varreu a terra, a realeza desceu do céu novamente. Ou seja, foi um evento que resetou o mundo deles. Então, segundo, agora a gente avança para os acadianos com o épico de Atrahasis. E aqui a história começa a ficar meio bizarra. Nesse épico, os deuses menores estavam cansados de trabalhar cavando canais de irrigação. Inclusive, já teve vídeo no canal que a gente falou sobre isso, lá na série sobre Gênesis, que está no card aqui se você quiser ver também sobre toda a questão da criação do mundo. Os deuses fazem aqui uma greve geral por estarem cansados. Para resolver o problema, os deuses maiores criam os seres humanos usando barro, sangue e um deus sacrificado, e cuspe divino. Inclusive a gente tem vídeo no canal explicando mais detalhadamente isso, tá aqui no card para você ver. Mas resumindo, o objetivo era fazer os humanos trabalharem como escravos no lugar deles. Mas a humanidade se multiplica e, segundo o texto, os humanos começaram a fazer muito barulho. Esse barulho incomoda profundamente o deus Enlil, que tem insônia e não consegue dormir. A solução dele? Vou afogar todo mundo para ter um pouco de paz e silêncio. Só que o deus Enki não concorda com isso. Como ele tinha jurado não contar os planos aos humanos,
ele dá um jeitinho. Ele vai até a casa do herói chamado Atrahasis e começa a falar com a parede de palha da casa. Parede, me escute. Atrahasis, fuja da casa. Construa um barco e salve a sua vida. E é assim que o herói escapa. Número 3 agora, o Épico de Gilgamesh. Essa é a versão mais famosa de todas, né? Vou repetir para você lembrar. Épico de Gilgamesh. Gilgamesh era um rei jovem e meio arrogante que perde o seu melhor amigo, o Enkidu, e fica apavorado com a ideia da morte. Ele sai numa jornada em busca da imortalidade e acaba encontrando o único homem que não morreu, o herói do dilúvio babilônico, chamado Utanapishtim. Utanapishtim conta a Gilgamesh como sobreviveu. É a mesma premissa. Deuses incomodados com os humanos. O deus Ea avisa para ele destruir a casa e fazer um barco. Mas olha os detalhes desse barco. A planta baixa dele tinha um acre de tamanho, mais de 4.000 metros quadrados, e era um cubo perfeito. Ele coloca lá dentro ouro, prata, sua família, vários artesãos e todos os animais da estepe. Quando a tempestade começa, o negócio é tão assustador que o texto diz que os próprios deuses ficaram com medo do dilúvio. Recuaram para o céu mais alto e se encolheram como cães. A deusa que ajudou a criar os humanos chora arrependida. O barco pausa no Monte Nisir e olha a semelhança. O herói solta 3 pássaros. Primeiro uma pomba, que volta. Depois uma andorinha, que volta. E por último, um corvo, que acha comida e não volta. Quando eles saem da arca, Utanapishtim faz um sacrifício. Como os deuses estavam há dias sem comer as oferendas humanas, o texto diz que eles sentiram o cheiro doce e se amontoaram sobre o sacrifício como moscas. No final, Utanapishtim ganha a imortalidade. E para fechar, a gente tem a tábua que aparece lá no documentário da introdução, traduzida pelo Dr. Irving Finkel, do Museu Britânico, em 2014. Essa tábua traz a história de Atrahasis, mas com instruções detalhadas de como construir a arca. E sabe qual que era o formato? Um cesto redondo gigante. Era como uma bacia de corda e palhas, com quase 70 metros de diâmetro, revestida com betume por dentro e por fora. E um detalhe incrível dessa tábua, ela diz especificamente que os animais entraram no barco de 2 em 2. Esses barcos redondos, chamados corácles, eram comuns nos rios da Mesopotâmia, mas obviamente um desse tamanho seria impossível de navegar, assim como também era impossível o cubo de Gilgamesh. Ou seja, recapitulando, nós temos um homem escolhido por Deus, um aviso divino para fazer um barco gigantesco revestido de betume, salvar a família e animais, inclusive de 2 em 2, soltar pássaros no final e fazer um sacrifício ao pisar em terra seca. As semelhanças estão escancaradas. Qualquer pessoa que lê isso pela primeira vez fica chocada. Parece óbvio que o autor de Gênesis simplesmente pegou uma história, deu um copiar e colar, trocou o nome de Ziusudra ou Atrahasis para Noé e colocou na Bíblia, certo? Errado. Quando a gente mergulha nas diferenças entre esses textos, a gente percebe que a Bíblia não estava copiando os babilônios. A Bíblia estava guerreando contra eles. Agora nós vamos ver como Gênesis pegou essa história e virou a teologia do mundo antigo de cabeça para baixo. Só que antes de a gente ir para esses detalhes, você precisa entender um conceito que os acadêmicos chamam de o rio cultural. Já temos um vídeo sobre isso no canal que está no card aqui, mas nós vamos resumir para você entender melhor. No mundo antigo, o dilúvio era um trauma histórico conhecido por todos. Era como o Holocausto para nós hoje. Todo mundo sabe o que aconteceu. O evento estava boiando nesse rio cultural aí. A questão não era se houve um dilúvio, mas por que ele aconteceu e o que os deuses estavam fazendo. Os babilônios pegaram essa história ali no rio cultural deles e deram a interpretação babilônica. Os israelitas pescaram a mesma história e deram a interpretação revelada por Yahvé. O evento base é o mesmo. As descrições literárias, como o tamanho da arca, são a casca que envolve todo esse rio cultural e essa história. Mas a interpretação teológica é completamente diferente. E para provar que Gênesis não é um plágio, nós vamos analisar 13 características centrais onde a Bíblia bate de frente com os mitos mesopotâmicos e preste muita atenção nesses detalhes. Número 1. O retrato dos deuses. A primeira grande diferença é como o mundo espiritual é retratado. Nos mitos mesopotâmicos, os deuses são uma bagunça, eles brigam entre si, agem pelas costas uns dos outros e tomam decisões precipitadas. Enlil decreta o dilúvio, mas o deus Ea acha isso uma burrice e trapaceia para salvar um ser humano favorito. E o pior, os deuses eram movidos pelo que chamamos de a grande simbiose.
Eles criaram os humanos só porque tinham preguiça de trabalhar. O humano era o escravo que produzia comida, sacrifícios para os deuses. Quando o dilúvio destrói quase tudo, o texto babilônico diz que os deuses se encolheram de medo como cães por causa da tempestade e no final se amontoaram como moscas famintas sobre o sacrifício do herói, porque eles estavam morrendo de inanição. Na Bíblia, a história é virada do avesso completamente. Existe um único Deus soberano e supremo. Ele não precisa de comida, ele não foge da tempestade, ele é senhor sobre ela e não cria o ser humano para ser escravo, mas sim para ter relacionamento com ele. O decreto de Deus não é frustrado por nenhum outro Deus menor. Yahvé julga e Yahvé salva. Segundo, o motivo do dilúvio. Isso nos leva à segunda diferença. Por que o dilúvio aconteceu? No épico babilônico de Atrahasis, o motivo é quase cômico. A humanidade cresceu e começou a fazer muito barulho. O texto acadiano usa a palavra Rigmu. O deus Enlil, irritado porque estava com insônia, não consegue dormir com a barulheira e decide afogar todo mundo para ter um pouco de paz. O dilúvio pagão é causado por um deus estressado, basicamente. Na Bíblia, o motivo é denso e completamente moral e molda a moral que você até hoje leva para sua casa e leva para a hora que você vai julgar, por exemplo, uma decisão política ou até mesmo uma decisão, por exemplo, do STF. Será que os juízes nossos são justos? A gente está fazendo decisões morais. Deus não manda o dilúvio porque está com dor de cabeça. Gênesis 6 diz que a terra estava cheia de violência e corrupção moral. Deus intervém para restaurar a ordem cósmica que a maldade humana havia destruído. O dilúvio bíblico não é um ataque de nervos divino, é um ato de profunda justiça contra uma sociedade que tinha se tornado insustentável do ponto de vista moral, ético, relacional. Ou seja, qualquer semelhança com os dias de hoje, qualquer semelhança com o mundo real, porque a história bíblica é uma história que é revelada por um Deus real, que realmente rege a história real, não é mera coincidência. A terceira diferença é sobre a extensão das águas. Os textos mesopotâmicos são meio vagos sobre isso. No épico de Gilgamesh, quando a tempestade acaba, o herói olha pela janela e vê as praias e 14 ilhas ao redor. Ou seja, a terra não foi totalmente submersa. Já em Gênesis, a linguagem é absoluta. O texto diz que todas as altas montanhas debaixo dos céus foram cobertas e que tudo o que tinha fôlego pereceu. Mas lembra do nosso vídeo sobre Josué? Se não lembra, ele está aqui no card para você entender sobre hipérbole. Essa é a retórica universalista. No mundo antigo, era super comum usar a linguagem de totalidade, ou seja, todos os fulanos de tais morreram, todos não sei o que aconteceu, para dar um peso a um evento. Tem um texto antigo chamado A Geografia de Sargão, onde o rei Sargão diz que conquistou a totalidade da terra debaixo do céu. Obviamente, ele não conquistou o Brasil nem o Japão. Era uma linguagem literária de poder. O autor de Gênesis usa essa retórica hiperbólica para mostrar a escala teológica da catástrofe. O impacto foi universal. A descriação foi absoluta. Ele usa uma linguagem muito mais intensa que os babilônicos para deixar claro que o juízo de Yahvé não foi só uma enchentinha local que deu errado. A quarta diferença está na régua do tempo. Nos mitos mesopotâmicos, a tempestade é rápida. Ela dura 7 dias e 7 noites. Na Bíblia, o número muda drasticamente. A chuva dura 40 dias e 40 noites. E se você somar todos os períodos citados no relato de Noé, os meses de espera, a água baixando, a narrativa inteira do dilúvio totaliza exatamente um ano perfeito. Na literatura do Antigo Oriente, números redondos ou formulaicos, como 7 e 40, não eram usados como cronômetro do seu celular, por exemplo. Eles carregam valor retórico e teológico. O número 40 na Bíblia sempre está ligado a períodos de provação, juízo e transformação. Pensa lá em Jesus no deserto, o povo em peregrinação, por exemplo, no deserto. O autor de Gênesis não estava entregando um relatório de medição do Instituto de Meteorologia sobre o tempo que durou a tempestade. Ele estava dizendo pra gente, esse foi um período completo de juízo divino. Em quinto lugar, nós temos que nos mitos da Mesopotâmia, quem é o cara que constrói a arca? Ele não é um Zé Ninguém. Ziusudra e Utanapishtim são reis. O texto até cita a linhagem deles na lista dos reis sumérios. O herói do dilúvio babilônico é da realeza. Ele tem posses, tem poder e até status de sacerdote. Quando ele entra no barco, ele não leva sua família, ele leva prata, ouro e todos os artesãos e construtores da cidade. Porque a intenção ali não era só salvar vidas, era salvar a cultura e o sistema deles. Na Bíblia, quem é Noé? Gênesis não diz que ele é rei de lugar nenhum, a Bíblia diz que ele foi escolhido apenas porque ele era um homem justo e íntegro que andava com Deus. E tem um detalhe literário completamente genial aqui. Noé é o personagem mais quieto da Bíblia. Pensa bem, Abraão discute com Deus, Moisés reclama com Deus, Jonas foge de Deus,
Mas Noé não fala uma única palavra na história inteira do dilúvio. Ele não chora, ele não questiona, ele não implora pelos seus vizinhos. O autor de Gênesis faz de Noé um personagem intencionalmente plano e silencioso para deixar claro uma coisa: o herói do dilúvio não é Noé. O herói do dilúvio é Deus. E isso nos leva à sexta diferença: o barco. A gente viu que o Gilgamesh construiu um cubo gigante e a Trahasis construiu um cesto redondo. Nenhum deles navega. O formato da Arca de Noé, retangular, é o único que lembra um formato de barco funcional. Porém, as dimensões do Arco de Noé, cerca de 150 metros de comprimento, são impossíveis de construir apenas com madeira sem a estrutura quebrar no mar. Então a Bíblia mentiu? Não, criatura. No Antigo Oriente existia o que os acadêmicos chamam de aritmética acadêmica e tamanho retórico. Pensa nas artes do Egito Antigo. O faraó era sempre desenhado gigante e os inimigos pareciam formigas. Os artistas egípcios não achavam que o faraó tinha 10 metros de altura. Ele desenhava o faraó grande para mostrar o poder e a importância dele. Na literatura era a mesma coisa. O autor de Gênesis e os babilônicos também usavam medidas gigantescas para o barco, não porque eles estavam passando a planta da engenharia, mas para engrandecer a gigantesca obra divina que acontecia ali. Era o jeito deles de dizer: essa salvação foi colossal, ela foi a maior coisa que já existiu. Nós temos que parar de ler a Bíblia como a régua da engenharia civil moderna e começar a ler com os olhos da teologia do Antigo Oriente Próximo. A sétima diferença é assustadora. Como a tempestade acontece? Nos mitos sumérios, a chuva é forte. O deus do trovão ruge, as nuvens ficam escuras e diques transbordam. É a descrição de uma tempestade gigantesca, mas ainda é só uma tempestade. Em Gênesis, a coisa fica cósmica. A Bíblia diz que romperam-se as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Na visão de mundo deles, o universo era um bolsão de ar seguro por um firmamento, o teto, cercado por águas cósmicas em cima e embaixo. O que Gênesis está descrevendo não é uma chuva forte, é Deus descriando o universo. As águas de cima e de baixo invadem o espaço que Deus tinha criado no dia 2 de Gênesis 1. O cosmos volta a ser o caos absoluto. Os deuses pagãos mandam uma tempestade. O Deus da Bíblia reverte a própria criação para purificar o mundo do pecado. Oitava diferença: o local onde o barco pousa. A Arca de Gilgamesh pousa no monte, ou Nisir, que fica na cadeia de montanhas de Zagros, bem pertinho dos babilônios. Hoje é a fronteira ali do Iraque com o Irã. A Arca de Noé pousa nas montanhas de Ararat, na região de Urartu, a centenas de quilômetros ao norte na atual Turquia. Olha que detalhe fascinante. Se o autor de Gênesis estivesse simplesmente plagiando os babilônios, ele teria mantido a mesma montanha. Se ele quisesse adaptar o mito para ser um nacionalista e exaltar Israel, ele teria feito a arca pousar no Monte Sinai ou no Monte Sião, em Jerusalém. Mas ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele cita a região distante de Ararat. Isso prova que Gênesis não está copiando o mito babilônico, mas está relatando uma memória histórica independente que tinha suas próprias especificidades geográficas. Em nono lugar, nós temos que nos dois relatos o herói solta pássaros para ver se a água baixou. No época de Gilgamesh, ele solta uma pomba, depois uma andorinha e por fim um corvo que acha comida e volta. Na Bíblia, Noé solta primeiro um corvo e depois a pomba 3 vezes. A ordem muda, mas a estrutura literária é quase idêntica. Isso mostra que as duas culturas compartilhavam a mesmíssima memória histórica do evento. Mas olha o que acontece em seguida. A 10ª diferença está no sacrifício que acontece assim que eles saem do barco. Tanto Noé quanto o herói babilônico, o Tanapishtim, constroem um altar e oferecem sacrifícios. Lembra da grande simbiose que falamos? Os deuses pagãos criaram os humanos só para não precisarem trabalhar. Como o dilúvio durou vários dias, os deuses ficaram sem receber sacrifícios e eles estavam morrendo de fome. Quando o Tanapishtim assa a carne, o texto de Gilgamesh diz literalmente: os deuses sentiram o cheiro doce e se amontoaram ao redor dos sacrifícios como moscas. Ou seja, os deuses aprenderam do jeito mais difícil. Se a gente matar todo mundo, quem vai fazer a nossa comida? O sacrifício pagão serve para alimentar e acalmar deuses desesperados. Na Bíblia, Yahvé não tem fome. Quando Gênesis 8 diz que Deus sentiu o aroma suave, isso é linguagem de adoração e aliança, exatamente como em Levítico. É um Deus pleno e autossuficiente, aceitando a gratidão de um homem salvo. A 11ª diferença está no que acontece com os sobreviventes depois. Nos mitos babilônicos, a deusa Ninto levanta o seu colar de lápis lazuli no formato de moscas e diz: que este colar seja o sinal para eu nunca mais esquecer a besteira que fizemos aqui. É um sinal de remorso. O herói ganha a imortalidade e vai morar num lugar místico e intocável. Na Bíblia, Deus não cometeu um erro, ele fez justiça. O sinal não é um colar de remorso,
é o arco-íris, um arco de guerra pendurado nas nuvens, simbolizando uma aliança para o futuro da humanidade. E Noé, ele não vira imortal. Ele planta uma vinha, fica bêbado e morre como qualquer ser humano. A Bíblia corrige o mito pagão e diz: nenhum herói humano alcançou a divindade. Todos nós precisamos da graça de Deus. E aí, a 12ª diferença é o contexto histórico, né? Quando que isso aconteceu? Se você pegar a cronologia babilônica da lista de reis sumérios e calcular o tempo antes dos primeiros reis históricos de Uruk, o dilúvio cai mais ou menos na segunda metade do 4º milênio a.C. E se você pegar a Bíblia e olhar para as 8 gerações entre Sem e Abraão, entendendo que genealogias antigas não são estritamente matemáticas, a Bíblia aponta exatamente para a mesma janela de tempo, o final do 4º milênio a.C. Ou seja, os babilônios e os hebreus estão olhando para o mesmo evento real. Ou seja, olha que interessante que nós temos aqui. Os babilônios e os hebreus estão, de fato, olhando para o mesmo evento real. Algo aconteceu, um evento real aconteceu. E aconteceu no mesmo período da história humana. Agora, a 13ª diferença é que, apesar de todas as diferenças teológicas, os dois relatos concordam no propósito literário da história. O 13º ponto é que, apesar de todas as diferenças teológicas, os dois relatos concordam no propósito literário da história. Tanto no Antigo Oriente quanto na Bíblia, o dilúvio é o cenário de um reset da ordem. É o velho dando lugar agora ao novo. As águas cósmicas, o caos, a desordem, são usados pela divindade para levar a Terra do problema, ou seja, o barulho nos mitos, ou o pecado e a violência na Bíblia, para restabelecer uma nova ordem. A ferramenta literária é a mesma, mas a moral da história é oposta. Por isso, que essa 13ª característica é uma diferença também. E aí a gente volta para a pergunta do documentário lá do começo. A Bíblia copiou os sumérios? Moisés plagiou algum mito pagão? A resposta gigantesca para vocês é um completo não. Absolutamente não. Qualquer pessoa que afirme que existe uma cópia, que um plágio, é uma pessoa que é intelectualmente ou nada inteligente ou nada sincera. Para entender o dilúvio de verdade, a gente tem que voltar para o rio cultural. Vamos recapitular. No passado remoto, aconteceu um dilúvio devastador. As pessoas que sobreviveram começaram a passar essa história de geração em geração. Essa memória virou o rio cultural que banhava todo o Antigo Oriente. Os babilônios mergulharam nesse rio e registraram a história com a lente deles. Deuses com fome, barcos quadrados e colares de moscas. O autor bíblico mergulhou no mesmo rio, usou a estrutura que todo mundo conhecia, mas inspirado por Deus, ele filtrou toda a idolatria e revelou a verdade sobre essa história. Deus falou com os israelitas dentro da cultura deles. A Bíblia não é um plágio de Gilgamesh. A Bíblia é uma refutação de Gilgamesh. É a luz da revelação corrigindo os mitos pagãos. E um detalhe crucial aqui. Para descrever esse reset cósmico, o autor de Gênesis usou uma linguagem de hipérbole. Quando ele diz que todas as altas montanhas foram cobertas, ou que tudo que tinha fôlego morreu, ele está usando uma linguagem retórica universal, muito comum no mundo antigo. E para que isso? Para mostrar o tamanho teológico do juízo de Deus e não entregar um relato geológico ou topográfico global. Ele está fazendo teologia, não meteorologia ou geografia moderna. Se você tem dificuldade de aceitar que a Bíblia usa hipérbole, o famoso exagero retórico, sem que isso seja uma mentira ou fira a inerrância, você precisa assistir ao vídeo que eu gravei sobre o livro de Josué e o dilúvio, que está aqui em cima para você clicar. Clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, e lá eu te provo, usando a própria Bíblia, que o exagero literário é uma ferramenta inspirada por Deus, e isso vai resolver 90% dos seus conflitos com a ciência e a Arca de Noé. Se esse vídeo te ajudou a blindar a sua fé contra as leituras literalistas ou até das teorias da conspiração do History Channel, deixa seu like, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Clica no vídeo da hipérbole que eu te falei, que vai te falar sobre Josué, e a gente se vê lá. E se você quiser também, tem aqui embaixo a playlist, onde esse vídeo tá também, e esse vídeo de hoje vai também para essa playlist, que é a playlist sobre todo o dilúvio, que a gente começa ali. Nós estamos agora no 5º vídeo, então tem 4 vídeos aí para trás para você ver, inclusive esse aqui do Josué. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo e até semana que vem.